um versículo da palavra de Deus, alguns versículos, mas quero começar aqui com Apocalipse 22:11. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 22, o verso 11. Podemos ler? Todos acharam? Não espera. Amém. Amém. Amen. Amém, pastor. Glória a Deus. 22:11. Que diz assim, então: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Quero ler também um versículo da palavra de Deus, mais um, em Êxodo, livro do Êxodo, versículo, capítulo 33. Êxodo 33 e versículo 14. E aqui está o tema que Deus colocou no meu coração nessa manhã, para nós falarmos. É uma das coisas mais importantes que nós, como ser humano, né, precisamos na nossa vida. Êxodo 33:14 também diz assim: respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Glória a Deus, aleluia, né? Então, eu creio que não existe nada mais precioso do que a presença de Deus na nossa vida, né? Aqui, nessa passagem de Êxodo 32, depois vou ler também Levítico, mas Moisés ali, indagando ao Senhor, né? Não sei se podemos dizer assim, mas ele ali, como é comum, nossa, às vezes, né? De estar falando com o Senhor, tamanha responsabilidade que ele tinha recebido do Senhor. A Bíblia diz lá em Êxodo também, capítulo 3, que Deus visitou ele na sarça, ali ardente, né? E falou com ele. Deus sondou o coração dele, viu ele, né? E manifestou a sua presença ali visível. Embora ele não viu a face do Senhor, como nenhum homem viu, e mais na frente também ele pediu, ele queria ver, ele tinha esse desejo, né? Moisés era um santo homem de Deus também, mas Deus permitiu ele ver pelas costas, não viu a face do Senhor, porque o homem que vê a face do Senhor morre, né, pela tamanha santidade do Senhor, mas Deus permitiu. Moisés também era um homem que tinha muita intimidade com Deus e almejava muito essa presença de Deus na vida dele, né? E a gente vê muitas manifestações da presença de Deus na vida de Moisés. E aquele, Deus falou que era com ele, né? E ele falando com o Senhor: Senhor é comigo, me dá um sinal, quem irá comigo, né? E aí Deus trouxe consolo ao coração dele e falou com ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, né? E a presença de Deus, ela é maravilhosa na nossa vida. E eu creio que é a base, como eu já li também ali em Apocalipse, né? Aquele é uma base maravilhosa para a presença de Deus na nossa vida, né? O que é sujo, ainda suja-se ainda. O que faz injustiça, faça-se ainda. O que é santo, santifica-se ainda. E o que é justo, né, faça justiça ainda. Então, eu creio que essa é a base para nós, para manter, né, o Senhor na nossa vida. Já nos foi esclarecido, né? Mas a Bíblia diz que todos os homens pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Nós sabemos, né, do começo, né, do Gênesis, começo de todas as coisas, ali o primeiro homem, a primeira mulher que Deus fez, e a mulher foi enganada pela serpente, ao passo que depois levou também aquele engano, aquele pecado para o homem, né, para o cabeça, e ele aceitou ali aquela proposta de Eva, e entrou o pecado no mundo, e todos os homens ali, devido ao pecado original, todos os homens foram destituídos da glória de Deus, né? O Senhor não pôde fazer mais como ele fazia. Todo dia a Bíblia diz que ali na viração do dia o Senhor visitava ali a sua criação, né? O Senhor, ele tem prazer de manifestar a presença dele conosco.
O nosso Deus, ele tem prazer de estar presente conosco, como foi ali no começo, mas aí houve essa separação. Devido ao pecado original, o homem foi separado da presença de Deus, da glória de Deus, né? E aí precisou o sacrifício. E nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele veio nesse mundo para morrer, né, pelos nossos pecados, e ele nos conectou novamente, né? Tipo a internet, que nós estamos aqui conectados, nosso pastor está aí na América do Norte, alguns irmãos tá na Bahia, outros estão no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em São Paulo. Mesmo em São Paulo, tem alguns que estão longe, 80 quilômetros, 100 daqui, mas nós estamos conectados pela internet. E o Senhor, né, ele aprove a ele, pela tua infinita misericórdia e graça, né, dessa comunhão maravilhosa, de nos conectar novamente, através do sacrifício de Cristo Jesus, como nós ouvimos também nessa manhã, aqui para a glória de Deus, um senhorzinho já do cabelinho branco, né? Mas Deus também ama ele, né? Como Deus ama o mundo, todo mundo, né? De maneira tal que não quer que ninguém pereça, mas o desejo do Senhor é que todos venham a ser salvos, todos venham, tenham a vida eterna, né? Todos venham ter o seu nome escrito no livro da vida. E pela fé, né, algo que Satanás odeia, a nossa fé, né? Ele não quer que os homens se aproximem de Deus, cheguem-se a Deus, mas os nossos olhos foram abertos para a glória do nome do Senhor. E como diz lá também, abrindo um parênteses aí, em João 15, né? Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estivermos conectados nele, enxertados nele, nós podemos dar muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Mas nele nós podemos fazer muita coisa, porque ele está em nós, a presença dele está em nós, e é essa presença de Deus na nossa vida que faz a diferença. E Jesus veio, morreu e nos conectou de novo com o Senhor. Nós estamos conectados, nós temos a presença de Deus na nossa vida. E eu entendo, meus queridos irmãos, que Deus é tão maravilhoso que mesmo quando nós estávamos distante dele, né, ele estava presente conosco, né? A presença dele, embora muitas das vezes invisível, às vezes a gente não vê, e às vezes ele manifesta também. Nós vamos ver depois aqui, lá no livro de Daniel também, aqueles 4 jovens que estavam ali dentro da fornalha de fogo ardente, e aprove a Deus abrir os olhos daquele rei e mostrar, e ele viu que não era só 3, mas era 4, porque a presença de Deus estava ali. Então isso é fato. Isso é fato e isso é tudo da nossa vida. Temos que manter essa base de santidade e justiça, né? O trono do Senhor está firmado aí, Deus é santo, né? E ele é justo também, perfeito em todos os seus caminhos, e nós somos filhos de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele nos fez também filho de Deus, né? Nós temos essa convicção, essa certeza que nós somos filhos de Deus, temos nosso nome escrito no livro da vida e nós vamos morar no céu. E por isso nós temos andado por esse mundo também, salvo, convicto dessa presença de Deus, seja nos momentos maravilhosos, né? Seja no momento do casamento, que é um dia de muita alegria, seja no momento que nasceu o primeiro filho, ou o segundo, ou o último, e seja em outros momentos de grandes conquistas também, né? Seja as conquistas espiritual, o dia que a gente foi separado do diaconato, né? Pô, glória, que maravilha, que benção, que coisa extraordinária, né? O que almeja o episcopado, excelente obra almeja, ou que foi ao presbitério, ou que foi ao santo ministério, seja de evangelista ou de pastor, momentos sublimes, momentos maravilhosos, momentos que nós valorizamos tanto, né? Essa presença de Deus na nossa vida, esse cumprimento de algo, para a gente fazer algo para Ele, ou seja, também no momento de perca, né? Na nossa vida. Me lembro que Deus falou comigo um dia, estava em culto de ensino ali, ouvindo nosso pastor, aprendendo, né? Coisas extraordinárias, coisas inefáveis, coisas ricas, aprendendo ali os mistérios de Deus, a palavra de Deus sobre a salvação, sobre a eternidade, sobre a preparação espiritual também para dar fruto nessa seara, que a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E me lembro que um dia eu estava ali, dobrei meu joelho, muito feliz com a salvação, alegre com a presença de Deus na minha vida. Eu era uma pessoa muito tristonha, muito triste, né, de poucas amizades, de poucos amigos, de pouca conversa também, como continuo, não sou de muita conversa, né? Eu falo só da parte de Deus, mesmo que Deus me dá. Então, e ali, falando com o Senhor, alegre da salvação, mas perguntei ao Senhor, na presença dele na minha vida, e falei: Senhor, e o meu pai?
como é que vai ser a eternidade dele, da minha mãe? E aí Deus fez uma promessa na congregação para mim, né? Deus usou a serva dele, falou comigo que salvaria minha família, meu pai, minha mãe, todos, né? Ali os meus irmãos, e para a glória de Deus, meus queridos irmãos, o Senhor também cumpriu isso, né? Para a glória do nome dele, ele cumpriu essa promessa que ele fez na minha vida. Deus é maravilhoso. E como eu já disse aqui no começo também, né? O Senhor, ele mesmo, eu creio, principalmente nós que temos uma chamada para a salvação e uma chamada também para o santo ministério, né? Chamada para ganhar outros homens. Glória a Deus. O Senhor já manifestava na nossa vida, desde o ventre materno da nossa mãe. O Senhor já manifestava na nossa vida, né? Sei que os irmãos aí têm muitos testemunhos também daquilo que Deus fez. É muito bom a gente falar daquilo que Deus fez, né? Então, e aí Deus fez essa promessa e cumpriu ela na minha vida, e para a glória do nome dele, né? Essa presença dele. E me lembro também, uma certa feita, que eu estava andando com um amigo, né? Entre aspas, amigo do mundo, estava andando com ele ali, e depois de uma noitada, já chegando em casa às altas madrugadas, quase pela manhã, ele foi dar um cavalinho de pau ali naquele Fusca, que nós estava ali, tinha um Fusca, e aí a porta abriu, e eu saí ali de dentro, porque já estava embriagado também, e ali saí e bati minha cabeça no meio-fio, né? Meio-fio. Bati a cabeça ali e minha cabeça ficou enorme, meus queridos irmãos, maior do que uma bola assim de futebol, né? Ficou aquela coisa terrível. Eu pude ver ali também a presença de Deus na minha vida, embora ainda não servia a Ele, mas Ele já estava se manifestando, né? A glória dele, a presença dele na minha vida. Fiquei maravilhado, porque do mesmo jeito que eu senti a cabeça inchando assim, ela ficou como duas, né? A cabeça já é uma bola, e ela ficou ali como duas, ou até maior. Fiquei muito preocupado com aquela situação, e o sentimento que vem no coração da gente nesse momento, tipo assim, eu vou perecer, né? Mas do jeito que ela cresceu, ela voltou ao normal, ficou normal, não tive. Cheguei em casa, olhei no espelho, que eu fiquei ali pasmado, né? Sem saber o que tinha acontecido, mas como eu nasci num lar religioso, também tinha ali os princípios, né? A gente fez ali a primeira comunhão, então eu estudava ali a Bíblia, eu falei, isso é algo de Deus, algo sobrenatural. E me lembro que eu fiquei vários dias pensativo, não falei nada com a minha mãe nem com meu pai, tinha medo de falar com eles, brigar, né? Porque a gente estava ali nas madrugadas, bagunçando. Aí fiquei pensativo, e Deus foi mostrando a presença dele na minha vida, que a presença de Deus, Deus falou com Moisés que a presença dele, né, daria descanso para ele. Que a gente fica preocupado com tanta coisa, é normal a gente ficar também, nós somos, né, a parte humana, né? Embora nós precisamos de estar conectado, né, com essa parte da fé, dessa confiança no Senhor. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é fato, embora muitas vezes a gente não vê, nossos olhos não vê, mas como eu falei, a gente tem certeza que Ele está conosco. Se Deus quisesse abrir o olho aqui agora, de qualquer um de nós, e nos mostrar, a gente via Ele aqui do nosso lado, em algum lugar. Não sei se Ele estaria à esquerda, à direita, à frente, verso, mas a gente veria Ele com certeza, porque é fato, né? Isso não é um jargão, isso não é uma palavra jogada ao ar. E ele diz que estaria conosco todos os dias, nos bons momentos e também nos momentos, às vezes, difíceis, é onde a gente consegue ver ele mais de pertinho. E, às vezes, consegue ver ele de fato, né? Nos momentos de aperto da nossa vida, de preparação na nossa vida. Mas a Bíblia diz que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E isso nos dá confiança, né? Isso nos dá descanso na nossa alma, e ali eu vi Deus manifestar a presença dele na minha vida, e isso foi somando na minha vida, né? Foi me dando uma devoção por Deus, sabendo que Deus é real, que Deus é verdadeiro, e ao ponto, quando chegou o momento também dele fazer o chamamento, como ele faz na vida de cada um de nós, né? E, e a gente pude ter essa convicção também, e ter cada dia mais essa certeza que Deus está presente conosco. Como ele falou que estaria com Moisés, estarei contigo, te darei descanso para cumprir essa missão. Embora Moisés ele não entrou na terra prometida devido ali ele ter ferido aquela rocha e ele ter tocado com ele naquela rocha, ele não entrou, mas Moisés era um grande homem de Deus que nos ensina muito também, e nós podemos ver o Senhor visível
na vida dele, né? E Deus falou com ele de tantas coisas que ele queria ver, de tantas perguntas, de tantas coisas que ele queria ter certeza, né? Ele queria ali um amparo, queria ali um descanso, né? E Deus falou com ele que daria descanso para ele, uma certeza, algo palpável, né? Queria que a pessoa me mostrasse algo palpável que eu possa segurar aqui e me firmar, né? Porque para me ter certeza e porque Deus só me chamou para fazer uma grande obra, tirar esse povo da terra do Egito. Quantos milagres Deus não fez, quantas coisas Deus nos fez que estava presente na vida de Moisés ali. Deu sinal para ele com aquele cajado que se tornou uma serpente, a mão que ele enfiou dentro do peito, e também Deus manifestou ali, fazendo ele ficar leproso, depois ele tornou a enfiar. Deus manifestou a presença dele na vida de Moisés, a glória dele, restaurando ele também, deu esse sinal para ele, e ele encheu de fé. O maior está do meu lado, está comigo, todo-poderoso, aquele que fez a promessa, né? E Deus manifestou, ele tirou o povo com mão forte do Egito, manifestando ali a presença dele diante de Faraó também, né? Até chegar ali a 10ª praga, né? Que Deus matou todos os primogênitos do Egito, e Deus mostrou-lhe a presença dele, tirou aquele povo com mão forte, introduziu, mas Deus ali falou com Moisés, e isso também serve muito para nós, voltando na base, a santidade, né, a separação desse mundo, se separando desse mundo, esse mundo de pecado, esse mundo caído da presença de Deus, esse mundo que precisa de Jesus Cristo também, precisa de crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e voltar para ele, ter o direito de passar a eternidade para todo sempre com o Senhor, como nós acreditamos pela fé no sacrifício do Senhor. Ele creu e Deus falou com ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, que nós possamos continuar tendo essa certeza, mantendo essa base de separação, de justiça, mantendo a justiça, né, nos momentos difíceis que às vezes Deus nos permite passar, de prova, né, e de preparação, né? Ontem eu estava conversando com o irmão ali que está passando também por um vale de enfermidade e falando com ele, meu querido, Deus está nos preparando para uma grande obra, né? Passei experiência também do AVC, embora eu vi a mão de Deus comigo, Deus permitiu eu passar esse susto, né? E na hora me veio meu filho mais novo, caçula, precisa tanto do pai ainda, né? Minha filha já está até trabalhando, mas precisa ainda tanto do pai. Mas eu pude ver a presença de Deus comigo ali naquele hospital, tão presente, meus queridos irmãos. Teve um dia que eu vi, alguém chegou assim, abriu a porta, que naquele pronto-socorro ali, né? Naquele lugar emergencial ali, é um lugar que toda hora saindo gente indo embora para casa e conseguiu se escapar do flagelo, né? De uma enfermidade, e saindo gente também no caixão e toda hora chegando gente da rua, arrebentada, né? Acidentada, com AVC. Então, um dia, quando abriu aquela porta ali, que entrou aquela maca, eu pude ver a glória de Deus, entrou com uma nuvem da fumaça de Deus assim, ó, entrou naquele quarto poderosamente, eu pude ver a oração da igreja, pude ver, né, a oração, meu pastor, os pastores, né, meus companheiros de verdade, fato, fiel, que ama Jesus, que estão também cada dia mais fazendo justiça, santificando, vivendo a glória de Deus a cada dia. Pude ver entrar naquele hospital maravilhosamente, eu senti a presença de Deus, e Deus me deu um descanso, uma alegria, e falou comigo: meu filho, tu sairá dessa intacto, tu vai sair dessa, que ainda tem uma grande obra. Estou permitindo você passar mais essa experiência, né? Mais essa experiência no seu currículo, mas te tirarei daqui com mão forte, poderosa. Pude ali também pregar o evangelho para aquelas pessoas que chegou. Lamentavelmente, algumas pessoas ali veio a óbito, né? E esses dias eu estava vendo uma pessoa na cadeira de roda, toda torta, toda fanhosa. Eu falei: Senhor, eu tenho certeza, Pai, que eu não sou melhor do que esse servo de Deus, do Senhor, e também um pastor, está ali andando pela cadeira de roda, então todo torto, irmão, pela doença. O Senhor aprova, o Senhor, ter misericórdia e graça de mim, e me livrar, Senhor Deus, e me restaurar por completo, né? Por completo. A minha voz ficou um pouquinho fanhosa, e uma das minhas pernas, e um dia que fui fazer uma caminhada, e ela ficou, quase que eu não aguento terminar minha caminhada, e quando eu fui fazer uma subidinha, eu senti ela bem fraca, né? Eu falei: meu Deus, acho que vou ter que voltar, porque está doendo muito a minha perna. Mas, meus queridos irmãos, com o passar dos dias, poucos dias, Deus operou um milagre no sobrenatural. Estou aqui falando com os irmãos, eu operou um milagre dessa perna também. Ui, faço caminhada, faço exercício, aprova a Deus a restaurar. Então, estava conversando com esse irmão e falando com ele: meus queridos irmãos, Deus está nos preparando
continua nos preparando para uma grande obra. Fique firme, não vende Jesus. Deus tem um propósito na sua vida, entendeu? Fique firme na presença do Senhor, ser um obreiro de valor, e Deus tem uma obra na sua vida também. Isso aí é uma purificação para coisas maravilhosas e grandes que Deus tem na sua vida. Não se vende com este mundo, né? Com tantas coisas que nós temos visto. Estava conversando com outra pessoa também que não é daqui, e falando, pastor, eu estou num lugar e lá tem tantas pessoas, cooperador, é diácono, os homens, mas são muitos mesmo, que eu sei, eles falam para mim, estão tudo preso, estão tudo na jaula, na grade, são empresários, são bem-sucedidos, têm dinheiro, muito deles de posse, estão ali, parece que estão soltos, estão ali, são crentes, mas estão todos enjaulados, presos, conversando com eles na pornografia, não consegue sair, não consegue confessar para o pastor, falar, chegar ali, confessar para Deus, se arrepender e pedir ajuda do seu líder, estão presos nos seus delitos e pecados, mas, meus queridos irmãos, vamos continuar permanecendo à base, santidade e justiça, porque Deus manifesta a glória dele para nós nos momentos maravilhosos da nossa vida, que nasceu o nosso primeiro filho, ou o último, de casamento, de alegria, de consagração na nossa vida, mas manifesta a glória dele também nos momentos difíceis, mostrando que ele está conosco, né, em todo o tempo. E como eu falei, tive ali aquele livramento e vi minha cabeça voltar no sobrenatural. Isso era a presença de Deus, porque o diabo estava ali ao redor também querendo tirar minha vida naquela noite e frustrar todos os planos de Deus da minha vida. Mas ali Deus já mostrou que ele era comigo. Então nós não podemos desprezar tão grande salvação, de ter uma presença tão santa e poderosa, que é o ponto que ele não permitiu Moisés ver o rosto dele, mas essa presença está na nossa vida e nós não podemos trocá-la por nada, porque o melhor ainda está por vir. Deus tem coisa extraordinária para confiar na nossa mão, na mão daqueles que têm mantido, santificado ainda. Parece que está ficando cafona, está ficando fora de moda. Parece que nós estamos andando na contramão da vida. E essa pessoa estava falando comigo, na igreja grande, lotada de pessoas, mas conheço vários amigos ali, amigo, irmão, eles não conseguem, eu não consigo me libertar da pornografia, cara. Eu fico na pornografia, eu viro, é um senhor na minha vida, eu sou escravo disso aí, estou aqui, mas não consigo. Mas nós temos sido livres, irmão, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, vamos continuar mantendo, não permitamos que nada aparta essa presença de Deus que está na nossa vida. Ontem ali também, naquele culto ali, glória a Deus, sentindo ali a glória e a presença do Senhor Jesus Cristo no nosso meio, na nossa vida ali naquele lugar alugado, onde faz tantas festas também mundanas do mundo, onde as pessoas se drogam, onde as pessoas também praticam seus vícios. Mas ali, quando cheguei, me lembrei de fazer uma oração e falei, Senhor, santifica esse lugar nessa noite, porque foi escolhido esse lugar para a glória do teu nome. E aqui nós viemos te agradecer por mais um ano de vida do pastor, mais um ano de vida desta igreja. O teu povo está reunido aqui no teu nome, para adorar o teu nome, Senhor. Queremos continuar na justiça e na santidade, porque isso agrada o Senhor. E Deus continua, né? Aí pude ver a presença, sentir a presença de Deus, irmão, na nossa vida, ali na vida da igreja, ali santificando aquele lugar, a glória do nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Deus é fiel, Ele está conosco todos os dias, até a consumação desse século, Ele está do nosso lado. Nos maus, né? Eu nem digo maus, nos momentos de provação, Deus permite nós passar pela provação, mas Ele está conosco. É momento que Ele permite para a gente ter um testemunho para contar para a glória do nome dEle. O nome dele ser glorificado, como aquele rapaz que nasceu cego e ficou ali tanta gente preocupada, hoje tantas pessoas preocupadas com tantas coisas, tantas pessoas preocupadas se pecou foi o rapaz, ou foi a mãe do rapaz, ou foi o próprio rapaz, ou foi o pai do rapaz, mas Jesus falou, né? E além de ter falado também que ele era cego e agora ele vê, o que importa, mas Jesus falou, nem o pai, nem a mãe, nem ele, mas isso aconteceu para manifestar a glória de Deus, meus queridos irmãos. Ficamos firmes, entendemos o propósito de Deus na nossa vida, tem muitas coisas aí para glorificar o nome de Deus, para a glória de Deus ser manifestada, e nós precisamos manter essa base sólida, firme, santificada na presença do Senhor, para quando Ele nos chamar, como chamou aquele jumentinho ali, para uso dele, quando Ele nos chamar, seja para um momento de glória, ou seja para um momento de provação, para o nome dele ser glorificado, nós estejamos arraigados na palavra, entendendo os propósitos de Deus, porque o nome dele será glorificado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos de estar atentos. Levítico também, Levítico, deixa eu ver aqui, Levítico,
Levítico 26 fala também, que tem muitos versículos, não vou ler, mas versículo 26, o título aqui fala recompensa pela obediência. Há uma recompensa pela obediência. Se Deus quiser manifestar a glória dele, nos provando, que o nome dele seja glorificado, né? Aqui, Deus falando com o povo dele, tem a primeira parte que fala recompensa pela obediência, e depois também vai até o versículo 25, e depois tem uma parte que fala, né, a tragédia pela desobediência também. Deus falando com o povo, entendeu? A vaca de vocês vão dar cria, a ovelha de vocês vão dar cria, vão dar leite. Quando vocês plantar o arroz, o feijão, o legumes, a verdura, eu vou dar chuva seródia para que tudo corra bem, para que não falte nada na mesa de vocês. Darei saúde para vocês, darei saúde para o filho de vocês, darei saúde para os animais de vocês. Tudo que vocês colocar a planta dos pés vai prosperar. Tudo que vocês plantar vai prosperar. E depois Deus falou, né, no versículo chave aqui também, não, perdão, 26, 12 de Levítico. Aí o Senhor, depois de falar tudo com eles ali, né, poderia lançar as coisas velhas fora, que Deus ia fazer tudo novo e que ia cuidar deles, como cuidou ali no deserto, né, e depois introduzir esse povo numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. E isso é o que Deus tem para nós também. Ele diz: andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Ou seja, a presença de Deus estava ali. Então, meus queridos irmãos, há uma recompensa. Deus falando àquele povo: vocês é meu povo peculiar. Israel era e é o povo de Deus peculiar. Mas glória a Deus que abriu as portas, né, para nós que não era povo, era gentil, né, abriu a porta para nós também. E nós somos enxertados na videira verdadeira. Hoje nós somos povos de Deus. Hoje nós não somos qualquer coisa, não. Hoje nós somos o quê? Somos a igreja do Senhor, aquela que ele vai vir buscar para ir morar com ele para todo sempre, aquela que ele instituiu nesse mundo, a igreja do Senhor, aquela que ele deu poder para ela, a pisar serpente e escorpião, aquela que ele falou, as portas do Hades, do inferno, dos demônios caídos, que caiu com Lúcifer, não vão prevalecer contra a minha igreja, porque ele deu poder para nós prevalecer pelo poder do nome, do sangue de Jesus Cristo. E ele falou que serei com vocês. As pragas não vai tomar posse de vocês, dos animais de vocês, da família de vocês, dos filhos de vocês, dos negócios de vocês, da saúde de vocês. Serei com vocês e andarei no meio de vocês. Então, meus queridos irmãos, vamos manter a base, justiça e santidade, e etc., né? Mas aqui nesse versículo, quem que é sujo continua sujando. É nesse momento, por que muitos não conseguem? Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos um dos tais, sim. Dos tais, nós somos alguns deles. Somos um dos tais. Então, quem é sujo, que sujo. Por que o rapaz não consegue recuperar? Por que o rapaz não consegue se restabelecer? Por que o rapaz não consegue lá, os rapazes que a pessoa falou, que são muitos lá que ele conhece, que fala com ele, que está preso com seus delitos e pecados, não somos melhores do que ninguém. Mas por quê? Agora, você sabe por quê, eu também sei por quê. Quantas das vezes o pecado vem, bate na nossa porta, quantas vezes o mundanismo, o mundo, bate na nossa porta e quer nos fazer, irmão, não quer deixar nós ser diferentes, quer que nós sejamos como o mundo, que sujamos, que continua sujando. Então está aí a proposta: quem é sujo, suje ainda mais, se quiser. Porque um dia nós estávamos se sujando também, Deus manifestou a glória dele, a presença dele, mostrou ali no momento, o diabo hoje ia te matar. Mas hoje sua cabeça, que se arrebentou aí, não tem como a cabeça virar duas. Minha cabeça virou duas, meus queridos irmãos. Deus é testemunha, não tem como. Isso aí não é normal. Como é que a cabeça, ela incha a ponto de ficar duas? Não sei se explodiu tudo lá dentro e depois ela volta ao normal. Só pode ser a presença de Deus na vida dessa pessoa dizendo: hoje você está na desgraça, mas eu te chamo para a graça. Eu te chamo para o sal, para andar na minha presença. E se um dia eu quiser te experimentar, deixar você passar por uma experiência, sou eu, não mais o pecado querendo te matar. Então, hoje eu te limpo e te coloco na minha presença. Hoje eu estou contigo, você não tenha dúvida, né? Então, isso aí é coisa extraordinária. Aleluia. E Deus falou com Moisés: estarei no meio de vocês. Então, há uma recompensa pela obediência, né? Deus pode permitir alguma coisa, às vezes sair um pouquinho da normalidade,
mas é porque ele quer manifestar a glória dele, como manifestou a glória dele na vida daquele menino, que nasceu cego, mas Deus manifestou a glória dele. E nós somos um dos tais para que Jesus veio nesse mundo, ele fez tudo que tinha que fazer, nos salvou, curou tantas pessoas que trilhou o caminho dele, ele salvou pessoas, né? Ele ressuscitou pessoas, Lázaro, filho da viúva de Naim, e depois ele transferiu essa responsabilidade para a igreja e nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Essa autoridade está conosco, é nós que vamos continuar fazendo esse papel. Aleluia. Como o Jacques falou aí, nós estamos lá no culto de ações de graça, nós estamos lá oferecendo salvação. Nós sabemos quem tem para dar. E nós somos a igreja que vamos propagar isso e oferecer isso que está conosco, né? E muitas outras coisas também que a gente pode oferecer ali no nome de Jesus, pelo poder da palavra e pelo que ela nos ensina. Então, meus queridos irmãos, né, essa presença de Deus, não podemos negociar ela com nada, manter a base do Senhor. Eu creio que nos últimos dias, assim como Deus separou tantos homens, viu Moisés, separou ele para fazer aquela grande obra, quantos milagres aconteceu, né? Deus tocou ali em todos os primogênitos do Egito, né? E até dos animais, mas o povo de Israel, Deus permitiu ficar intacto. Deus pode até permitir alguns de nós estar passando por algumas experiências, mas, meus queridos irmãos, aquele que é do Senhor, o diabo não pode tocar. Não toca, não pode tocar, não vai tocar. De forma alguma, não pode. Glória a Deus. Você tem procurado santificar ainda mais, ser justo ainda mais. Então, o diabo não pode tocar na nossa vida. Deus pode até nos permitir passar por algumas experiências, para a glória do nome dele, para louvor dele, porque ele é Deus. E é ele que nos salvou e nos comprou, e nós somos dele, para a glória do nome do Senhor. Mas o diabo não pode tocar. E como nós ouvimos ali na festividade também, a vitória completa não está no começo, não está no meio, mas está no final. Então, no final, que Deus vai manifestar a glória dele, e com certeza a igreja do Senhor, somos todos nós, teremos mais um testemunho para contar, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Permanecemos firmes, porque Deus está no nosso meio, porque Deus está na nossa vida, porque Deus está presente conosco, todos os dias, até a consumação do século. Eu lembro uma certa feita, cada um de nós temos o nosso chamado, né? Chamado da nossa vida, e as nossas experiências, né, irmão? Tem cada chamada assim, meio estranha, né? Mas o que importa é que Deus está presente na nossa vida e nós estamos entendendo a vontade dele. Aí me lembro que as portas se fechou para mim de tal maneira, e eu entendi que Deus estava me chamando mesmo, estava me chamando, me separando para ele, chamando para servir, né? E aí eu fui morar na igreja, procurei o nosso pastor, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, né? E sempre nos deu apoio, né? Em coisas estranhas também, porque coisas estranhas só entende quem é de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Tem coisas estranhas que Deus permite passar na nossa vida, que a gente fala, meu Deus, tenho certeza que só eu estou entendendo. Então, é o que importa. Não é o que importa. Como Deus falou com Abraão para ir sacrificar o filho, essas coisas estranhas aí a gente precisa de entender, né? Glória a Deus, porque Ele está conosco todo o tempo. Então, aí Deus falou comigo e fui ali, né, por um período, morei na igreja, fui zelador da igreja. Mas, irmão, na minha vida eu nunca senti tanta paz no meu coração e tanta alegria. Não é? Cuidava de mim. Eu lembro que eu tinha um bloqueio, foi um período de libertação na minha vida tão grande, né? E Deus um dia tomou um vaso, falou comigo que estava me dando alegria, né? Alegria. Me veio tanta alegria no meu coração. Foi posto por terra, irmão, tantas correntes de tristeza que o diabo tentava colocar no meu coração, me deixar um camarada cabisbaixo, tristonho. E foi colocado por terra tantas amarguras, tantos demônios, tantas obras de macumbaria. Minha mãe ia para os terreiros de macumba, carrava nós para a mão, levava todo mundo. Quanta sujeira veio sobre nós, quanto peso, quanta opressão, depressão que veio sobre as nossas vidas. Mas no Evangelho, nesse ministério abençoado que Deus levantou na terra para a salvação dos homens, meus queridos, por tanta libertação que Deus deu, e naquele dia ele caiu mais um monte de demônio, um monte de corrente de libertação na minha mente, tanta coisa, e me veio uma alegria tão grande para passar por um período, né? Um período que eu tinha que passar de purificação na minha vida, para o santo ministério, e eu lembro que estava ali um dia, falei com o pastor, falei, não, meu filho, te apoio, se Deus está te mostrando isso aí, você entende que é desse jeito aí, com certeza, me apoiou, deixou ali um quartinho na igreja para mim ficar ali, a glória de Deus, fiquei ali em torno de quase 3 anos. Dali eu saí casado também,
e sair para a missão, para fazer a obra de Deus. Dali Deus me levantou como diácono, evangelista, a glória do nome do Senhor, me deu os dons e talentos, né? Me deu a salvação, a alegria, o gozo, os dons, e etc, etc, etc. Quantas bênçãos, quantas maravilhas, quantas curas, quantas coisas. Então, fui morar ali e no primeiro dia me veio aquela preocupação, querendo ter aquela convicção, aquela certeza que Moisés quis, falou que se a sua presença é comigo, se Deus que o Senhor é comigo, se o Senhor está comigo, então, se o Senhor vai enviar quem comigo, como é que vai ser? Eu quero algo mais forte, quero que o Senhor me mostre algo maior, eu quero ver o Senhor, quero que o Senhor se apresente para mim, né? E ali naquelas coisas que a gente pergunta, lembro que Deus também tomou uma irmã, foi num dia de consagração, nós estávamos na consagração, depois todo mundo ia embora, e seria minha primeira noite ali, meu primeiro dia, era uma manhã, ia ser a primeira manhã, ia ser a primeira tarde também, a primeira noite, e aí me veio uma preocupação, falei, meu Deus, vou ficar sozinho aqui, Deus me chamando, me separando, eu morava com a minha irmã, e Deus deu casamento para ela, estava dando casamento e já estava me chamando mesmo, já tem coisa na nossa vida que parece que você está perdendo, é ganhando, irmão. Quando está tudo parado, é porque está tudo parado mesmo, e quando começa a movimentar, e às vezes movimentar parece que virou um turbilhão de provação, parece que a gente está dentro de uma máquina de lavar roupa e o negócio está batendo, não para de bater. É aí que começam as bênçãos de Deus na nossa vida. É aí que Deus começa a preparar todas as bases, tudo que Ele vai fazer para suporte daquilo que o nome dele vai ser glorificado em nossa vida, né? Deus estava preparando todas as coisas na minha vida, e aí Deus mais uma vez manifestou a presença dele comigo, né? E ele falou comigo ali, falou comigo, e o Senhor falou assim, meu Senhor, estou enviando 2 anjos para estar com você aqui. Então, irmão, eu sei que aqui todos creem nesses milagres maravilhosos, né? E aí eu vi aquilo ali, né? E acreditei, criei. Como eu já falei com os irmãos, eles esteve comigo ali os anos todos que eu morei ali. Era maravilhoso quando tinha um culto, né? Mas depois, às vezes, tinha dia na semana que tinha um dia ou 2 que não tinha culto. E aí eu ficava ali, eu e Deus, mano. Procurei para me separar a minha vida. Lembro que o pastor me deu uma Bíblia de... Está até aqui diante dos meus olhos, aqui, não é essa que eu estou pregando, foi a Bíblia de Estudo Pentecostal, e me deu de presente. Falou, meu filho, essa Bíblia, ela tem aqui um plano simples de leitura, mas se você quiser, você consegue ler ela durante o ano. Você vai ler uma parte do Novo Testamento pela manhã e a outra parte pela tarde. Quando chegar, você começa 1º de janeiro, quando chegar no último dia de dezembro, você leu a Bíblia. Então, eu sinto que Deus tem esse mistério para você. E eu comecei a ler essa Bíblia, comecei a ler ela, né, ler ela todos os anos. Aproveitei, nem para a rua não saía. Nem para a rua, embora o inimigo armou muitos laços também, caiu por terra com os laços dele, mas nem para a rua não saía. Eu lembro que quando eu saía no mercado comprando negócio, ficava ali consagrando minha vida, orando, buscando. Meus queridos irmãos, quantas alegrias, quantos dons Deus me deu, quantas coisas Deus fez na minha vida ali. E eu nunca vi esses anjos, mas me lembro, já teve algumas vezes que eu descia para orar no 2º piso, tinha um sofá gostoso ali, que eu abria os braços assim, e ali eu me derramava diante do Senhor, e às vezes lá em cima ficava pessoas andando, né? Eu esqueci, falei, será que entrou alguém aqui? Porque tinha um corredor que poderia a pessoa entrar para o 3º piso sem passar no 2º, sem passar no tempo. Falei, será que... Aí eu lembrava que Deus falou comigo que eles estavam ali. E às vezes eu subia, aí eles iam fazer aquele movimento de ficar andando no 2º piso. Meus queridos irmãos, que maravilha, que presença maravilhosa de Deus ali. Então, ele tem o poder de estar presente, tem o poder de enviar os anjos dele, e ele disse, ele veio nesse mundo, Jesus veio, fez a obra redentora, ele foi, e ele disse que enviaria o Espírito Santo, e enviou, e ele estaria conosco todos os dias, até a consumação desse século. Então, nós não estamos sozinhos, nós temos essa presença. Vamos continuar guardando essa presença através da santidade e da justiça, porque ela nos consola nos bons momentos e nos momentos difíceis também. É ela que nos mantém de pé, com alegria no coração. É ela que nos deixa a opressão, a depressão, tomar conta da nossa vida, que eu tenho tomado na vida de muitos, porque tem deixado essa presença embora devido ao pecado que tem vindo. Então, nós possamos continuar firme, né? Deuteronômio 20, versículo 1 diz assim, quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu. Quem está falando é o Deus, o Todo-Poderoso. Então, é o Deus Todo-Poderoso que está falando aqui. E ele falou, quando vires exército mais poderoso do que os nossos. Imagine, mas não mais poderosos que o nosso Deus, né? Carros e exércitos
mais poderosos do que o teu. Não os temerás, porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Não vai estar, ele está conosco. Né? Isaías 43, 2 também diz: quando passares pelas águas. Eu me lembro também que nem crente era, mas Deus já estava manifestando a presença dele comigo. Um dia que eu caí num poço escuro de água, meus queridos irmãos, e ali, isso tudo em questão de segundos, né? Segundos ou até um minuto, ou mais alguma coisa, ou dois, não lembro, três, não muito mais do que isso, ou até menos, é o suficiente para quem está afogando tomar água e morrer. Entrar água pelo nariz, pela boca, mas ali, em questão, para mim, parece uma eternidade aquela aflição. Parece que foi um dia inteiro aquela aflição de estar tomando água e vi quando veio assim uma espécie de uma nuvem escura, né? Que é Satanás, né, querendo me ceifar minha vida ali, e às vezes meus pais nunca mais iam me achar. Mas Deus também manifestou a glória a Deus naquele dia, que eu estava passando pelo aquele afogamento, por aquelas águas, passando, eu não vi, para falar que eu vi veste branca, cabelo loiro, eu não vi nada disso, mas eu ouvi uma voz muito alta que veio e falou assim: meu filho, Deus já está me tomando pelas mãos com o filho, desce lá no profundo, abaixa e levanta. Só isso e eu obedeci. Era uns 4 metros de fundura, eu abaixei, cheguei lá numa laje de pedra que tinha, tudo em questão de poucos segundos, minutos. Abaixei e levantei. Quando abaixei e levantei, também se cumpriu essa palavra. Já era um chamado de Deus na minha vida, não crente, não fazendo justiça e nem santificando, andando por todos os pecados deste mundo. Mas, irmão, o Senhor fez como com a mola, entrou no meu pé e me jogou lá no seco. Então, o profeta Isaías aqui, 43, de quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Meus queridos irmãos, nós já temos visto a glória de Deus na nossa vida, mas nós sabemos que Deus, ele é maior, que ele tem muito mais para revelar. E eu creio que no final do tempo, como lá em Apocalipse, fala daqueles escolhidos, né? Daqueles israelitas escolhidos que Deus vai ter, agora esqueci o número deles, mas tem um número lá deles. E como Deus fala também da igreja fiel, dessa que tem feito justiça e tem santificado. Não a igreja que tem se sujado. Eu creio que essa igreja, ela vai fazer obras extraordinárias para o Senhor. Coisa extraordinária nós vamos ver, irmão, nos últimos dias. E Deus fará pelas mãos daqueles que ainda estão fazendo justiça, que ainda crê que Deus é justo e que Deus é santo e que Ele agrada a justiça. Como muitos têm se corrompido, já se corrompido, têm se entregue ao pecado, mas Deus conta conosco, porque Ele está conosco, está do nosso lado todos os dias até a consumação desse século. E também, né, como eu falei aqui, né, no livro de Daniel, quando foi levantado, nós já vamos orar, né? Quando foi levantada aquela estátua, aquele rei Nabucodonosor, aquela autoridade também daquela época, né, que tinha muitos poderes, né? E ali, aqueles homens caídos, que Deus sempre tem os seus, né? A Bíblia diz também que é onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, meus queridos irmãos, você pode ser um só no meio de uma nação. Nós poderemos ser um só no meio de uma nação. Ou poderemos ser uma igreja, aos olhos de muitos, não grande, ou não tão grande, ou até muito pequena, aos olhos de muitos. Mas Deus nunca precisou de multidão para fazer coisa extraordinária. Deus quer estar presente como ele estava presente lá com Adão e Eva antes do pecado. Ele quer estar presente diante de pessoas que honram ele na justiça e na santidade. Ele tem prazer de estar. Como ele teve presente naquela multidão de 32 mil pessoas, Deus separou 300 que andavam com ele. Ele teve presente no meio deles e deu vitória àquele povo ali, Gideão, e aquele povo diante do seu inimigo. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, meus queridos irmãos, que essa presença maravilhosa, nós não abrimos mão dela por nada na nossa vida. Ele está aí do seu lado, se ele quiser abrir o seu olho, você vai ver. Ele aí agora do seu lado, te protegendo e te acompanhando todos os dias da nossa vida, nos bons e nos maus momentos. No momento que ele quer nos provar para ter um testemunho maravilhoso
igual aquele rapaz que deixou nascer cego. Às vezes a prova dele foi muito grande, até então, até que Deus Jesus manifestou a glória dele e fez aquele milagre na vida dele. Eu vejo Deus trabalhando essa noite e preparando mais milagres para que o nome dele seja glorificado. Então, foi levantada essa estátua também aqui em Daniel 3, né? Foi levantada essa estátua e ali aqueles homens corrompidos, e eles foram até o rei, falaram com ele, né? Vai tocar o som de toda sorte de música, né? Toda sorte de música, vai a viola, né? Naquela época era cítara, era gaita, era tanta coisa, mas vamos trazer para os dias de hoje o contrabaixo, né? O violão, a bateria, a guitarra, o teclado, o saxofone, a trombeta, e etc, etc. Vai tocar tudo. E quando tocar, todo mundo, homens, mulheres, crianças, povos, línguas, nações, todos vão se dobrar diante da estátua do Nabucodonosor, que foi consagrada. Vai tocar diante dela. Né? E aí a Bíblia diz que tinha 4 rapazes, Sadraque, Mesaque, 3, né? Tinha 4 porque tinha Daniel, um pouquinho antes a gente vê tinha Daniel também. Mas aí, nessa história, tinha esses rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles tinham uma confiança tão grande em Deus, tinha tanta certeza que Deus estava com eles, irmão. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas tinha uma certeza e uma convicção tão grande que Deus estava com eles, do lado deles, né? Que quando ali tocaram toda sorte de música, e eles permaneceram firmes, né? Na base, santidade e justiça, adorando ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus que fez o céu e a terra e que tirou eles da terra do Egito, com certeza, né? Todos nós sabemos, né? E os filhos que vai nascendo, os filhos de Israel, têm as histórias do Velho Testamento, né? Do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, todos eles sabem, os pais vão ensinando, e é isso que nós estamos fazendo aqui também nas nossas igrejas, na escola dominical, nos nossos projetos, ensinando também os nossos filhos a amar ao Senhor sobre todas as coisas, nos bons e nos maus momentos que vai vir sobre eles, né? Eles vão passar experiência, mas Deus está do lado deles. E aí tocou ali, e esses jovens, eles permaneceram firmes, e daqui a pouco se levantou o rei, aqueles homens ali, né? Porque os nossos inimigos não são poucos, hein, irmão? É muito inimigo, né? Mas maior é que está do nosso lado, né? Isso é fato, nós temos certeza. E isso tem nos sustentado, tem nos trago até aqui, essa certeza, convicção, porque o Senhor falou, né? Aqui no versículo que eu li de Deuteronômio, quando os exércitos se levantar, maiores e mais poderosos que o de vocês. Tenho certeza que eu estou contigo, né? Então, é o mais importante. E se levantou, aqueles homens ali, tudo se levantou e foi falar com a autoridade, com o rei. Ó, tem uns rapazes aí, judeu, né? Ou seja, crente, cristão verdadeiro, né? Que ama o Senhor, que faz a diferença no meio desse mundo corrompido. Esses aí são diferentes. Eles não brincam, não. Estão de brincadeira, não. E eles não se dobraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor fez, consagrou e se levantou para que todos se dobrassem. Eles não se dobraram, não dobraram, não. E aí, meus queridos irmãos, foram lá e levaram, e o rei mandou chamar eles e foram diante deles e falaram com eles. Como é que o que está acontecendo? Por que vocês são diferentes dos povos, das nações? Por que vocês não quiseram se dobrar? Todo mundo se dobrou. Por que vocês não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor? Foi consagrado. E eles falaram ao rei: todo respeito ao Senhor, nós também somos crentes e respeitamos a autoridade, nós respeitamos o Senhor. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e nós queremos deixar o Senhor saber que nós não vamos dobrar, não. E o nosso Deus, ele é poderoso. Se ele quiser livrar nós da mão do Senhor, ele vai livrar. E se não, fica sabendo que nós não vamos se dobrar, não. E aí, irmão, é onde manifestou a presença de Deus, visível na vida desses rapazes que foram fiéis ao Senhor, né? Que honrava a Deus. Então, eu entendo, continuo entendendo, Deus dos primórdios, dos princípios, Deus separou Moisés, através dele, fez grandes milagres ali no Egito, né? Grandes coisas Deus fez. Então, eu acredito ainda que os grandes milagres que Deus quer fazer nas últimas horas, fazer coisa extraordinária. Esse povo de hoje, a incredulidade está tão grande que muitas vezes as pessoas precisam de ver, como Tomé. Os grandes milagres vão acontecer através da igreja fiel, da igreja verdadeira,
da igreja que tem santificado e feito justiça. E esse rapaz prevaleceu a glória de Deus na vida dele. E Deus manifestou a presença dele. Então, houve ali o decreto do rei que pegasse aqueles rapazes e lançasse eles dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que aqueles que foram ali jogar eles foram queimados, né? Foram destruídos pelas chamas de fogo. E daqui a pouco o rei ali, querendo ver o que está acontecendo, né? E ele olhou, e quando ele viu que tinha não só 3 que foi lançado dentro daquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas ele viu a presença de 4, e a presença do quarto era semelhante a um deus, não, deuses. E ele ficou pasmado e mandou tirar aqueles rapazes dali. E o nome de Deus foi glorificado, porque a presença de Deus estava com aqueles rapazes. A presença de Deus está conosco. A presença de Deus está com a igreja fiel. A presença de Deus está com você aí, nos bons e nos maus momentos. E o nome de Deus será glorificado para a glória do nome do Senhor. Deixe essa palavra no nosso coração e essa presença não podemos perdê-la por nada. Continuar tendo a convicção dela. É ela que faz a diferença na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. E a presença do Senhor está presente na nossa vida. Eu quero orar pela sua vida, né? Que tenha essa presença gloriosa. Continue firme, continue na presença do Senhor. Né? Continua crendo que Ele está contigo, está conosco todos os dias, até a consumação desses séculos. Glória a Deus. Curvamos a nossa cabeça, fechamos os nossos olhos. Pai querido e poderoso, Senhor. Obrigado, Pai, por essa certeza e por essa convicção. O Senhor deu para Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Senhor deu para Daniel também, que manteve, Senhor, a Deus ali orando 3 vezes ao dia. O Senhor pôde estar com ele também dentro da cova dos leões, como esteve, Senhor, a Deus, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, como esteve com José naquelas masmorras. Ele passou também, mas a Bíblia diz notoriamente, ali no capítulo 37, quando ele estava ali na casa de Potifar, servindo como escravo, a Bíblia diz que o Senhor era com ele e tudo que ele colocava a mão prosperava, Senhor, porque o Senhor estava com ele, Pai. A sua presença estava com ele ali. Pai querido, a sua presença está conosco aqui, Senhor, Deus, ó Pai. Não só hoje, mas nós temos certeza e convicção na história da nossa vida, quantas coisas o Senhor já fez, quantos milagres, quantas manifestações na nossa vida, Senhor. Em momentos que o Senhor determinou algo para nós passarmos, mas o Senhor, Pai, esteve conosco, nos trazendo a paz, Senhor Deus, no nosso coração, trazendo descanso, Senhor Deus, que o Senhor estaria conosco, ainda que aparentemente o mundo parece que estava caindo ao nosso redor, Pai. Tantas coisas acontecendo na vida de muitos. Ó, Senhor Deus, ó Pai, parece que na nossa vida foi um momento de que tudo parou, tudo ficou paralisado ali. Ó, meu Pai, mas isso não é verdade. É onde o Senhor estava nos preparando para coisa extraordinária, Pai. Glória a Deus, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ó Pai, que nós possamos, na verdade, Senhor, continuar deixando o Senhor, Pai, fazer tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, porque a Tua palavra, ela é perfeita, diz que o seu caminho, os caminhos do Senhor é perfeito, e que o Senhor é justo em todos os seus caminhos, Pai, e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Nos ajuda a cada dia a entender as coisas extraordinárias, grandiosas, maravilhosas que o Senhor está fazendo, Pai. O Senhor está preparando coisas extraordinárias para fazer através da tua igreja. Nós somos a tua igreja, Pai. E temos a promessa do Senhor que a porta do Hades não prevalecerão contra as nossas vidas e contra a igreja fiel do Senhor, meu Pai. Embora estamos passando por momentos difíceis nesse mundo, nos últimos momentos da igreja na terra, Pai, onde o pecado e a iniquidade têm se multiplicado, meu Senhor, mas continua nos guardando, nos fortalecendo, nos sustentando, e continua operando sinais e maravilhas, Pai, no nosso meio, continua salvando e libertando vidas, salvando e libertando homens e mulheres, meu Senhor, continua usando a cada um de nós na santidade e na justiça, Pai, pois queremos continuar, Senhor Deus, a cada dia, santificando ainda mais e fazendo justiça ainda mais, para a glória do teu nome, Pai. Qualquer momento que o Senhor quiser nos usar, Senhor Deus, ó Pai, para algo extraordinário, nós queremos estar na tua presença, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias, como diz a tua palavra, até a consumação desse século, Pai, onde o Senhor virá novamente, Senhor Deus, ó Pai, como o Senhor veio um dia em carne, virá para nos arrebatar. A Bíblia diz que aqueles que morreram no Senhor serão arrebatados primeiro, ressuscitarão dentre os mortos, Senhor. Mas nós, a tua igreja, receberemos o corpo glorificado.
e iremos, Senhor Deus, ó Pai, contigo para a eternidade, Senhor, e para os eventos finais da tua igreja na terra. Em nome de Jesus, nos guarda e continua nos usando. Guarda nós e a nossa casa, nossa família, nossos ministérios, todos os nossos pastores e obreiros, todos os membros, Senhor Deus, deste ministério e todos os santos nos quatro cantos da terra. E continua nos usando, Pai, quando nós ouvimos o relato do teu servo também. Para, Senhor Deus, ó Pai, colher os rabiscos dessa terra, colher aqueles que ainda, Senhor Deus, ó Pai, que ainda não tem a salvação, seja salvo para ser recolhido também com o Senhor naquele grande dia, Pai, para a glória do teu nome. Continua nos usando, abençoando todos os projetos desse ministério, Pai, os projetos sociais, todos os projetos, Pai, aquilo que ainda está no papel, mas nós cremos. Ó Pai, continua operando milagres sobrenaturais, enviando os teus anjos para trabalhar a favor da tua igreja, Pai, para repreender e jogar por terra toda oposição maligna, Senhor. Tudo que se levanta, os exércitos poderosos, entre aspas, às vezes aparentemente mais fortes que os nossos, que se levanta contra nós, mas que nós possamos continuar tendo a certeza e a convicção que o Senhor está conosco no nosso meio, operando milagres, sinais e maravilhas, e nos dando a vitória, Senhor, através da fé. É a fé que vence esse mundo, Pai, a nossa fé. Nós somos justificados pelo teu sangue. O teu justo viverá pela fé. Pai, se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que conservam a nossa alma para a glória do teu nome, Pai. Em nome, para a conservação da nossa alma. Nos guarda e nos fortalece. Seja conosco, abençoa todos os cultos nessa noite. Continua manifestando no meio do teu povo, trazendo salvação aos homens, cura divina, Senhor. Libertação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.